Meu nome é Marcos, tenho 34 anos e o que vou contar aconteceu comigo há 5 anos atrás, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Eu era gerente de uma loja de materiais de construção na Avenida Presidente Vargas, casado com a Juliana há 8 anos, pai da Sofia, que na época tinha 5 aninhos. Minha vida era comum, sabe? Acordava às 6 da manhã, tomava café vendo o Bom Dia São Paulo, trabalhava o dia todo e voltava para casa às 6:30 da tarde. Mas por trás dessa rotina normal, eu carregava um peso que ninguém via. As contas apertavam todo mês, o aluguel atrasado, a mensalidade da escolinha da Sofia, o carro com problema no motor que eu não tinha dinheiro para consertar. Eu olhava para minha esposa e minha filha e pensava toda noite antes de dormir: eu preciso dar mais para elas, eu preciso ser mais, eu preciso conseguir mais dinheiro. Foi esse pensamento, esse desespero silencioso de homem que se sente fracassado, que me tornou vulnerável para o que ia acontecer. Era julho de 2019, um inverno bem frio para Ribeirão. E eu conheci um cliente na loja que mudaria minha vida para sempre. O nome dele era Renato, um cara de uns 40 anos, sempre de roupa preta mesmo no calor, olhos fundos, cansados, como se não dormisse há dias. Ele comprava material toda semana, sempre para reformas, dizia ele. E aos poucos a gente foi conversando mais. Numa quinta-feira à tarde, ele chegou perto de mim no balcão e falou bem baixinho: "Você parece estressado, Marcos, preocupado com dinheiro, né?" Eu gelei porque ele falou isso como se lesse minha mente, como se soubesse exatamente o que estava me corroendo por dentro. Ele continuou: "Conheço um grupo que se reúne às quintas à noite. A gente conversa sobre prosperidade, sobre abrir caminhos na vida. Fica ali perto do Teatro Pedro II, num sobrado antigo, são só homens, conversas sérias, sabe?" Eu perguntei que tipo de grupo era, se era igreja, maçonaria, essas coisas, e ele riu. "Nada disso, cara, só um pessoal que se ajuda, troca ideias, meditação, essas paradas de abrir a mente para novas possibilidades." Parecia inofensivo, parecia até uma boa, conhecer gente nova, fazer networking. Eu aceitei na hora porque eu estava desesperado, estava afogado em dívidas e não via saída. Naquela quinta-feira mesmo, dia 25 de julho, eu fui. O sobrado ficava numa rua escura perto do teatro, um prédio antigo de 2 andares, meio abandonado por fora, mas com luz acesa lá em cima. Subi a escada de madeira que rangia, e quando entrei na sala, tinha 6 homens sentados em círculo no chão. Renato estava lá, acendendo umas velas no centro, e me chamou para sentar. Os outros caras eram normais, 2 mais velhos, 3 da minha idade, todo mundo de roupa escura. Renato começou dizendo: "Vamos apenas meditar, relaxar a mente, abrir nossa consciência para a prosperidade, para a abundância." Eu achei meio esquisito quando vi uns símbolos desenhados no chão com giz branco, tipo uns círculos com letras que eu não conhecia, mas pensei, deve ser coisa de meditação mesmo, sei lá. A sessão durou umas 2 horas, muita respiração, visualização, uns cânticos baixinhos que eu não entendia as palavras. No final, Renato pediu para cada um escrever o nome num papel e colocar em cima de um dos símbolos no chão. Disse que era para energizar nossa intenção de prosperar. Eu escrevi meu nome, coloquei lá e pronto. Quando saí daquele sobrado, eram quase 11 da noite. Eu me sentia estranho, tinha um peso nos ombros, literal, como se alguém tivesse colocado uma mão pesada ali. Dirigi para casa achando que era só cansaço, que eu estava trabalhando demais, estressado demais. Cheguei em casa quase meia-noite, Juliana e Sofia já dormiam. Tomei banho, deitei, apaguei. Mas às 3h33 da manhã, eu acordei de um pesadelo tão real, tão intenso, que meu coração estava disparado. No sonho, tinha uma figura encapuzada em pé no canto do meu quarto, parada, só me observando. Ela levantou um braço e apontou com um dedo esquelético, mas não apontou para mim. Apontou para o quarto da Sofia do outro lado do corredor.
Eu tentei gritar no sonho. Minha boca abriu, mas não saiu som nenhum. Tentei me mover, mas estava completamente paralisado. Só conseguia ver aquela coisa caminhando devagar em direção ao quarto da minha filha. Acordei suando frio. O relógio do criado mudo marcava 3h33 exatamente. Juliana dormia profundamente do meu lado, nem se mexeu. Levantei e fui até o quarto da Sofia. Ela estava lá dormindo tranquila com a boneca dela, respirando suave. Voltei para o quarto, deitei, tentei dormir de novo. Pensei, foi só um pesadelo, trabalho demais, estresse, essas coisas. Mas lá no fundo, bem lá no fundo, eu sentia que tinha algo errado, uma sensação ruim que eu não conseguia explicar. Na noite seguinte, sexta-feira, o mesmo pesadelo. 3h33 da manhã, acordei suando. A mesma figura encapuzada, só que dessa vez ela estava mais perto da minha cama. Sábado, de novo. Domingo, de novo. Sempre no mesmo horário, sempre a mesma figura, sempre mais perto. Na quarta vez, a figura estava literalmente ao lado da cama, inclinada sobre mim, e eu podia sentir um frio que vinha dela, um frio que doía nos ossos. Acordei gritando dessa vez, e Juliana pulou da cama assustada. Marcos, que foi, pelo amor de Deus? Eu disse que era pesadelo, só pesadelo, mas ela me olhou preocupada. Amor, faz 4 noites que você acorda gritando às 3h30 da manhã. Você tá bem? Eu não estava bem, mas não falei nada para ela porque eu não sabia explicar. Como eu ia falar que toda noite às 3h33 eu acordava com uma entidade encapuzada no quarto me observando? Ela ia achar que eu estava louco ou doente. Então eu fingi que estava tudo bem. Disse que era estresse do trabalho, que ia melhorar. Mas não melhorou. Toda noite o pesadelo, toda noite a figura mais perto e toda noite aquele dedo apontando para o quarto da minha filha. E o pior é que nas manhãs seguintes, quando eu acordava depois desses pesadelos, eu sentia que tinha algo de diferente na casa. Passaram-se 2 semanas desde a primeira reunião no sobrado e os pesadelos continuavam todas as noites. Mas agora tinha outra coisa acontecendo, algo que eu sentia quando estava acordado também. Era uma sensação constante de estar sendo observado, vigiado, mesmo quando eu estava completamente sozinho. No trabalho, eu estava no depósito pegando material e de repente sentia aquele arrepio na nuca, aquela certeza de que tinha alguém atrás de mim. Virava rápido e não tinha ninguém, só as prateleiras cheias de saco de cimento e caixa de parafuso. Mas a sensação não passava. Continuava ali, aqueles olhos invisíveis grudados em mim. Em casa, era pior ainda. Eu evitava ficar sozinho em qualquer cômodo, principalmente à noite. O espelho do banheiro começou a me incomodar demais. Eu não conseguia olhar para ele quando ia escovar os dentes antes de dormir. Uma noite eu estava lá, escovando os dentes, e jurei que vi pelo canto do olho algo se movendo no reflexo atrás de mim. Virei na hora, coração disparado, mas o banheiro estava vazio. Só eu ali, a torneira pingando, o silêncio pesado. Comecei a escovar os dentes de olhos fechados para não ter que olhar para o espelho. As reuniões com o Renato continuaram. Toda quinta-feira eu voltava naquele sobrado. Agora eram 7 homens no grupo. Entrou um cara novo, o Diego, que parecia tão perdido quanto eu no começo. Renato ia introduzindo coisas aos poucos, sempre dizendo que era para abrir nossa mente, expandir nossa energia. Primeiro foram só os círculos no chão. Depois ele trouxe velas pretas. Depois começou a desenhar pentagramas. Eu sabia que tinha algo estranho nisso tudo. Minha consciência gritava para eu sair dali, mas eu não conseguia. Toda vez que eu pensava em faltar na quinta-feira, uma dor de cabeça horrível me atacava, tipo enxaqueca, tão forte que eu mal conseguia abrir os olhos. Juliana começou a perceber que eu estava diferente. Numa noite de agosto, a gente estava jantando e ela falou: "Amor, você fica olhando para o nada, sabia?
Fica parado, com o olhar perdido, parece que está vendo algo que eu não vejo. Eu dei risada, tentei disfarçar, disse que estava cansado, pensando no trabalho, mas ela insistiu. Não, Marcos, não é isso, você está esquisito. Os olhos às vezes ficam diferentes, vazios, sabe? Como se você não tivesse aí dentro. Aquilo me arrepiou todo porque era exatamente assim que eu me sentia às vezes. Como se uma parte de mim tivesse saído e outra coisa tivesse entrado no lugar. A pior parte começou quando a Sofia, minha filhinha de 5 anos, falou uma coisa que me congelou o sangue. Era um sábado de manhã. Ela estava brincando com as bonecas dela na sala, enquanto eu e Juliana tomávamos café. Do nada, sem tirar os olhos das bonecas, ela perguntou: "Pai, quem é o homem escuro que fica te olhando?" Deixei a xícara cair na mesa, o café derramou tudo. Juliana levantou assustada. Eu perguntei tremendo: "Que homem, filha, que homem escuro?" Ela me olhou com aqueles olhinhos inocentes e falou: "Aquele ali, ó." E apontou para o canto da sala, perto da estante. Não tinha ninguém ali. Nada. Só a parede, a estante de livros, a luz da manhã entrando pela janela. Mas Sofia estava olhando fixo para aquele canto, como se realmente tivesse alguém lá. Juliana pegou a menina no colo, nervosa. "Sofia, não inventa essas coisas, não tem ninguém aí." Mas a menina insistiu. "Tem sim, mãe, tá ali de pé olhando para o papai. Ele é bem alto e escuro, não consigo ver o rosto dele direito." Juliana me olhou apavorada e levou a Sofia para o quarto. Eu fiquei ali sozinho na sala, olhando para aquele canto vazio. Mas sabe aquela sensação de que você está sendo observado mesmo sem ver nada? Era isso. Aquele canto da sala me dava calafrios desde aquele dia. As coisas começaram a ficar mais intensas. Eu estava no chuveiro tomando banho e sentia que tinha alguém do outro lado da cortina. A sensação era tão forte que eu abria a cortina de supetão várias vezes durante o banho, mas nunca tinha nada. À noite, quando eu estava deitado na cama esperando o sono chegar, eu ouvia passos no corredor. Passos lentos, arrastados, parando na porta do quarto. Eu ficava paralisado embaixo do cobertor, suando frio, esperando a porta abrir. Mas ela nunca abria. Só ficava aquela presença parada ali do outro lado. No trabalho, a coisa ficou tão óbvia que até os funcionários perceberam. O Carlinhos, que trabalhava comigo há 5 anos no depósito, chegou perto de mim um dia e falou baixinho: "Chefe, desculpa perguntar isso, mas o senhor está bem. É que as câmeras de segurança ficam falhando quando o senhor passa, fica aquela imagem toda chuviscada, sabe? E às vezes a gente vê umas sombras estranhas." Eu fingi que não era nada, disse que devia ser problema técnico, mas por dentro eu estava apavorado. Porque eu sabia que não era problema técnico, era algo me seguindo, algo grudado em mim como uma sombra que não sai nem com luz. Juliana começou a dormir mal também. Ela acordava de madrugada e me encontrava sentado na cama, de olhos abertos, olhando para o nada. Ela dizia que eu não respondia quando ela chamava, que eu ficava tipo em transe. Eu não lembrava de nada disso. Para mim, eu estava dormindo a noite toda, mas ela jurava que não, que eu sentava na cama e ficava horas assim, parado, como se estivesse conversando com alguém invisível. Ela começou a chorar, dizer que estava com medo, que tinha algo muito errado acontecendo. Eu abracei ela, prometi que ia procurar um médico, mas no fundo eu sabia que médico nenhum ia resolver isso, porque o que estava acontecendo comigo não tinha nada de médico, não tinha nada de natural. E eu sabia exatamente quando tinha começado. Sabia que tinha sido naquela primeira quinta-feira que eu entrei naquele sobrado e escrevi meu nome naquele símbolo no chão. Eu tinha aberto uma porta que não devia, tinha deixado algo entrar. E agora esse algo não queria mais sair. Estava ali comigo o tempo todo, me vigiando, me estudando, esperando o momento certo para fazer, o que quer que fosse fazer. Agosto chegou e eu percebi que não era mais eu mesmo.
A primeira coisa que mudou foi meu temperamento. Eu, que sempre fui calmo, paciente, comecei a explodir por qualquer coisa. Na loja, um cliente reclamou que tinha comprado um saco de cimento furado e queria trocar. Era algo normal, rotina de atendimento, mas alguma coisa dentro de mim se revirou. Eu comecei a gritar com o cara na frente de todo mundo, dizendo que ele estava mentindo, que ele que tinha furado o saco, coisas absurdas que eu nunca falaria. O cliente ficou chocado, os outros clientes pararam para olhar e o dono da loja me chamou no escritório. Marcos, o que está acontecendo com você, cara? Isso não é seu jeito de ser, ele falou olhando preocupado para mim. Em casa estava pior ainda, muito pior. Juliana esqueceu de comprar café no mercado e quando eu abri o armário de manhã e não tinha café, eu surtei completamente. Gritei com ela na frente da Sofia, palavras horríveis que eu nunca tinha usado. Xinguei ela, dizendo que ela não fazia nada direito naquela casa. Peguei a xícara vazia e joguei na pia com força. O vidro estilhaçou em 1000 pedaços. Juliana ficou parada, branca, tremendo, com os olhos arregalados de susto e medo. A Sofia começou a chorar desesperada, e foi o choro da minha filha que me trouxe de volta por um segundo, que me fez perceber o monstro que eu estava me tornando. Mas o pior aconteceu numa tarde de sábado. Sofia estava brincando na sala e derrubou um copo de suco de laranja no sofá. Foi sem querer. Ela era uma criança de 5 anos. Essas coisas acontecem o tempo todo. Mas quando eu vi aquele suco escorrendo no sofá, uma raiva subiu dentro de mim tão forte, tão intensa, tão desproporcional, que assustou até eu mesmo. Eu avancei na direção dela gritando, e quando dei por mim, eu tinha erguido a mão. Minha mão levantada no ar, pronta para bater na minha filha pequena. Eu nunca tinha levantado a mão para ninguém na vida, muito menos para minha filha. Parei com a mão no ar, congelei, olhei para minha própria mão como se fosse de outra pessoa. Juliana tinha pegado a Sofia no colo num movimento rápido, tinha recuado até a parede e estava olhando para mim com um terror nos olhos que eu nunca vou esquecer. Quem é você? Ela sussurrou com a voz tremendo. Quem é você, Marcos? Porque você não é mais o homem que eu casei. Sofia estava soluçando, agarrada no pescoço da mãe, me olhando com medo de mim, do próprio pai dela. Aquela imagem quebrou alguma coisa dentro de mim. Eu saí de casa, entrei no carro e dirigi sem rumo por horas, chorando. Naquela noite, Juliana trancou a porta do quarto dela com a Sofia dentro. Eu ouvi a chave girando na fechadura, ouvi minha esposa chorando do outro lado, consolando nossa filha que perguntava por que o papai estava bravo. Dormi no sofá da sala, ou melhor, tentei dormir. Fiquei ali deitado a noite toda pensando, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou fazendo isso com minha família? O que entrou dentro de mim? Porque era exatamente essa a sensação, tinha algo dentro de mim que não era eu, algo raivoso, violento, destrutivo. No dia seguinte, Juliana ligou para a mãe dela chorando. Eu ouvi a conversa inteira da sala. Mãe, eu não reconheço mais o homem que eu casei, ele está diferente. Os olhos dele às vezes parecem vazios, ele grita, ele quase bateu na Sofia ontem. Eu nunca tinha visto ele assim, mãe. Eu tô com medo, com muito medo. A mãe dela sugeriu que ela viesse passar uns dias lá, trouxesse a menina. Mas Juliana disse que não, que ia tentar mais um pouco, que eu precisava de ajuda e ela não ia me abandonar agora. Ouvir aquilo me destruiu por dentro, porque eu não merecia aquela mulher, não merecia a lealdade dela. As reuniões com o Renato continuaram toda quinta-feira e agora eu entendia por que não conseguia parar de ir. Toda vez que eu pensava em faltar, aquela dor de cabeça insuportável começava, uma pressão no crânio como se algo tivesse apertando meu cérebro por dentro. Então eu ia, como um viciado que precisa da dose. O grupo tinha mudado. Agora eram só 4 homens além de mim e do Renato.
Descobri depois que um dos caras tinha sofrido um acidente de carro grave, outro tinha tido um surto psicótico e foi internado numa clínica psiquiátrica. Eu deveria ter percebido o padrão, deveria ter entendido que aquele grupo estava destruindo todo mundo que participava. Renato começou a falar abertamente sobre poder, sobre controle, sobre conseguir tudo o que você quer na vida. Ele trazia velas pretas agora, desenhava símbolos cada vez mais complexos no chão, símbolos que ele dizia serem representações de energia, mas que eu sabia lá no fundo que eram outra coisa. Pentagramas invertidos, letras em alfabetos que eu nunca tinha visto, desenhos de criaturas estranhas. A gente tinha que sentar em cima desses desenhos, meditar, repetir palavras que Renato ensinava. Eu fazia tudo mecanicamente, como se não tivesse mais controle sobre meu próprio corpo. Uma noite, depois de uma sessão particularmente intensa, Renato me chamou para conversar sozinho. A gente desceu para o primeiro andar do sobrado e ele acendeu um cigarro, me ofereceu um. Eu não fumava, mas aceitei. Marcos, você está sentindo a transformação, né? Ele falou sorrindo. O poder entrando, a força, a capacidade de conseguir o que você quer. Eu balancei a cabeça, confuso, porque eu não estava sentindo poder nenhum. Só estava me sentindo cada vez mais fora de controle, cada vez mais perdido. Mas Renato continuou. Isso é só o começo, brother. Você vai ver. Logo você vai ter tudo o que sempre quis. Dinheiro, sucesso, respeito. Só precisa continuar vindo, continuar participando, continuar abrindo as portas. Voltei para casa naquela noite com a sensação de que eu tinha feito a pior escolha da minha vida, mas também com a certeza aterrorizante de que já era tarde demais para voltar atrás. Tinha algo muito errado acontecendo, tinha forças que eu não entendia me puxando cada vez mais fundo. E o pior é que eu sentia que isso tudo ainda era só o começo, que tinha coisas piores por vir. A transformação que o Renato falou não era para melhor, era para pior. E quanto mais eu ia naquelas reuniões, mais eu me afastava de quem eu realmente era. Mais eu me tornava outra pessoa. Uma pessoa que eu não reconhecia. Uma pessoa que assustava a própria família. Setembro chegou e as coisas em casa começaram a acontecer de um jeito que não tinha mais como negar que era algo sobrenatural. A primeira coisa estranha foi com a Bíblia que a mãe da Juliana tinha dado pra gente de presente de casamento. Era uma Bíblia grande, bonita, com capa de couro marrom, que ficava na estante da sala junto com outros livros. A gente não lia ela com frequência, confesso, ficava mais ali de enfeite mesmo. Mas numa segunda-feira de manhã, quando a Juliana acordou e foi para a sala, ela gritou meu nome. Corri para ver o que era e a Bíblia estava no chão, caída de frente, aberta numa página específica. Era o livro do Apocalipse, capítulo 12, e estava aberta exatamente no versículo que falava sobre batalha no céu. Peguei a Bíblia do chão, coloquei de volta na estante, achando que tinha caído por causa de alguma vibração, sei lá, caminhão passando na rua. Mas na terça-feira de manhã, a mesma coisa. Bíblia no chão, aberta no mesmo capítulo, mesmo versículo. Juliana estava pálida. Marcos, isso não é normal. Livro não cai sozinho 2 dias seguidos e abre na mesma página. Na quarta-feira aconteceu de novo. E dessa vez eu vi que não era coincidência nenhuma. Aquela Bíblia estava sendo jogada no chão por algo e estava sendo aberta propositalmente naquela passagem sobre batalha espiritual. Era um aviso ou uma provocação. Eu não sabia direito. Mas o que mais me assustou foi o que começou a acontecer no quarto da Sofia. Ela tinha um crucifixo pequenininho pregado na parede em cima da cama dela, desses de madeira simples que a avó tinha dado quando ela nasceu. O crucifixo começou a cair da parede toda noite. Toda. Santa. Noite. A Juliana pregava ele de novo, usava martelo e prego novo, e no dia seguinte ele estava no chão de novo. Ela ficou desesperada, tentou de tudo, usou cola forte junto com o prego. Nada.
Usou 3 pregos em vez de um, nada. Numa manhã, ela me chamou no quarto da Sofia e me mostrou a parede. Os pregos estavam lá, firmes na parede, mas o crucifixo tinha sido arrancado mesmo assim, estava no chão do lado da cama. Sofia começou a ter medo de dormir no quarto dela. Ela tinha 5 anos e nunca tinha tido medo de dormir sozinha, sempre foi uma menina corajosa. Mas em setembro, ela começou a chorar toda noite na hora de ir para a cama. Mãe, eu não quero dormir lá, tem um homem no meu quarto. Ela falava agarrada na Juliana. A gente achava que era pesadelo, imaginação de criança, sabe como é. Mas ela insistia, descrevia detalhes. Ele senta na minha cadeirinha rosa, mãe. Fica me olhando a noite toda. Ele sorri, mas o sorriso é feio. Os dentes dele são todos estragados, pretos. Juliana tentava acalmar ela, dizia que não tinha ninguém lá, que era só sonho. Mas aí Sofia falou uma coisa que me fez perceber que não era imaginação. Pai, por que você deixa aquele homem entrar no meu quarto? Ela perguntou, olhando direto nos meus olhos. Você viu ele ontem de noite balançando minha cadeirinha. Eu sei que você viu. Meu sangue congelou porque era verdade. Na noite anterior, eu tinha acordado para ir no banheiro. Devia ser umas 3 da manhã. Passei pelo corredor e olhei para o quarto da Sofia. A porta estava entreaberta e eu vi a cadeirinha rosa dela balançando sozinha, para frente e para trás, devagar, como se alguém invisível tivesse sentado nela. Parei no corredor gelado, sem conseguir me mover. Fiquei olhando aquela cadeirinha balançar por uns 30 segundos até que ela parou. Não contei nada para Juliana porque eu mesmo não queria acreditar no que tinha visto. Naquela noite, Juliana dormiu com a Sofia na sala. Deixou a TV ligada a noite toda para ter luz e barulho. Eu fiquei no quarto do casal, sozinho. Ou pelo menos eu achava que estava sozinho. Deitei, apaguei a luz, fechei os olhos tentando dormir. 3h33 da manhã, acordei com aquela sensação horrível de que tinha alguém no quarto. Abri os olhos devagar, com medo do que ia ver. E lá no canto do quarto, perto do guarda-roupa, estava a cadeirinha rosa da Sofia. A cadeirinha que deveria estar no quarto dela, do outro lado do corredor. Ela estava lá, parada. Mas eu podia sentir que tinha algo sentado nela. Algo invisível, me observando no escuro. Acendi a luz do abajur com a mão tremendo. A cadeirinha continuava lá, vazia, mas eu sentia a presença tão forte que era como se eu conseguisse ver o contorno de algo sentado ali. Fiquei a noite toda acordado, de luz acesa, olhando para aquela cadeirinha. Quando amanheceu, peguei ela e levei de volta para o quarto da Sofia. Juliana acordou e perguntou por que a cadeirinha estava no nosso quarto. Eu disse que a Sofia devia ter levado ontem, mas a gente sabia que não tinha sido a Sofia. A menina tinha dormido na sala a noite toda com a mãe. As coisas foram ficando insuportáveis. Quadros caíam das paredes sem motivo. Portas que a gente trancava amanheciam abertas. A gente ouvia barulhos à noite, tipo coisas sendo arrastadas no sótão, mas a gente nem tinha sótão. Juliana começou a ir numa igreja evangélica perto do Ribeirão Shopping, a Igreja Batista da Avenida 9 de Julho. Ela levava a Sofia e voltava para casa mais calma, mais esperançosa. Tentou me convencer a ir junto, mas eu sempre arrumava uma desculpa. Tinha que trabalhar, estava cansado, essas coisas. A verdade é que eu tinha medo de entrar numa igreja. Tinha medo do que podia acontecer comigo lá dentro. Numa sexta-feira à noite, Juliana voltou da igreja com um óleo ungido que o pastor tinha dado para ela. Ela passou em todas as portas da casa, nas janelas, rezou em cada cômodo. Quando ela entrou no nosso quarto com aquele óleo, eu senti uma tontura violenta. Tive que sentar na cama. Ela me olhou assustada. Marcos, o que é isso? Você ficou branco. Eu falei que estava tudo bem, era só cansaço. Mas a gente sabia que não era. Alguma coisa dentro de mim tinha reagido àquele óleo ungido, alguma coisa que não queria as coisas de Deus perto de mim.
Naquela noite, depois que todo mundo dormiu, eu fiquei pensando em tudo o que estava acontecendo. Os objetos se movendo, a Sofia vendo coisas, a cadeirinha no meu quarto, minha reação ao óleo ungido. Tudo apontava para a mesma verdade que eu tentava negar. Eu tinha trazido algo para dentro da minha casa. Alguma coisa tinha entrado através de mim, por causa das reuniões no sobrado, por causa daqueles símbolos, daquelas velas pretas, daquele nome que eu escrevi naquele papel. E agora essa coisa não estava só comigo, estava ameaçando minha família, estava indo atrás da minha filha, e eu não sabia como parar, não sabia como fazer isso ir embora. Outubro chegou e as coisas tomaram um rumo ainda mais estranho, agora envolvendo aparelhos eletrônicos. Meu celular tinha 3 meses de uso, um Samsung novinho que eu tinha comprado parcelado justamente porque o antigo tinha pifado. Era um celular bom, 0 problemas, funcionava perfeitamente para tudo. Mas, de repente, ele começou a ter um comportamento bizarro que não fazia sentido nenhum. Toda vez que a Juliana mandava mensagem para mim com algum versículo da Bíblia, alguma palavra de fé, o celular desligava sozinho na hora. Não era bateria acabando, não era travamento normal. Era um desligamento instantâneo. A tela ficava preta de uma vez, como se alguém tivesse arrancado a bateria. A Juliana tinha começado a frequentar a igreja e mandava mensagens para mim durante o dia tentando me animar, me fortalecer. Bom dia, amor. Deus te ama. Tenha um dia abençoado, essas coisas. Eu abria a mensagem e no segundo que eu lia a palavra Deus, pá, o celular apagava. Reiniciava ele, tentava de novo, mesma coisa. Ela mandava versículos tipo o Salmo 23, aquele que fala sobre o Senhor é meu pastor. E era a mesma coisa. Celular desligava instantaneamente. Levei na assistência técnica 2 vezes. O cara fez todos os testes possíveis e disse que estava tudo funcionando perfeitamente, que não tinha defeito nenhum. Mas o problema continuava. O pastor da igreja que a Juliana frequentava, o pastor Lucas, tentou me ligar uma vez. Ela tinha pedido para ele falar comigo, tentar me convencer a ir num culto. O telefone tocou, eu atendi e a chamada caiu na hora. Ele ligou de novo, caiu. Terceira vez, conseguimos falar por uns 10 segundos, mas a voz dele saía toda distorcida, metálica, como se ele estivesse falando debaixo d'água ou através de um rádio velho cheio de interferência. Eu não entendia nada do que ele estava falando, só ouvia aquele chiado horrível. Na 4ª tentativa, a ligação finalmente funcionou normal, por uns 30 segundos, tempo suficiente para ele dizer: "Irmão Marcos, eu estou orando por você, a gente quer te ajudar." Mas aí, a ligação caiu de novo e não voltou mais. No trabalho, as coisas ficaram tão estranhas que até os funcionários começaram a comentar. O sistema de câmeras de segurança da loja tinha sido instalado fazia 6 meses, era equipamento novo, profissional, nunca dava problema. Mas toda vez que eu entrava no salão de vendas ou no depósito, as câmeras daquela área começavam a falhar. A imagem ficava cheia de estática, aquele chuvisco de TV antiga. Às vezes apareciam umas manchas escuras se movendo na tela. O Carlinhos, que trabalhava comigo, chegou perto de mim um dia e falou baixinho: "Chefe, desculpa falar isso, mas está acontecendo uma parada estranha. Quando o senhor passa perto das câmeras, elas ficam doidas e às vezes a gente vê tipo umas sombras ao redor do senhor, sabe?" Chamamos o técnico da empresa de segurança. Ele veio 2 vezes fazer manutenção. Trocou os equipamentos da primeira vez, colocou câmeras novas, problema continuou. Voltou uma segunda vez, trocou os cabos, mexeu nas configurações todas, fez teste completo. Ficou sem entender. "Cara, isso aqui tá com interferência eletromagnética fortíssima, mas só acontece quando você tá por perto. Você não anda com ímã no bolso, né? Não mexe com equipamento que gera campo magnético." Ele estava meio que brincando, mas dava para ver que estava sem explicação para o problema.
Eu também não tinha explicação, só sabia que tinha algo em mim, algo grudado em mim, que estava causando aquilo. A pior noite foi numa quarta-feira no meio de outubro. A Juliana tinha ido na igreja e tinha voltado toda empolgada com um CD de louvor que o pastor tinha dado para ela. Era um CD com músicas gospel, aquelas de adoração, e ela queria muito que a gente ouvisse junto. Colocou para tocar no som da sala. A primeira música era Tua Graça Me Basta. No segundo que a música começou, todas as luzes da casa piscaram. Não foi coisa rápida, foi tipo 3, 4 piscadas seguidas e eu senti um aperto no peito horrível, como se o ar tivesse ficado pesado, difícil de respirar. O som começou a sair distorcido. A voz do cantor ficou grave, estranha, depois aguda, depois começou a gaguejar. De repente, teve um estouro alto, tipo um trovão dentro de casa. A energia toda caiu. Tudo ficou escuro. Juliana gritou. A Sofia começou a chorar e eu vi faíscas saindo da caixa de disjuntores que ficava na área de serviço. Não era um desarme normal. Estava tendo curto-circuito, fumacinha preta subindo da caixa. Peguei uma lanterna, fui olhar e os disjuntores estavam todos queimados, derretidos, com um cheiro forte de plástico queimado. Fui lá fora ver se tinha caído a energia da rua toda. Os vizinhos estavam todos na calçada. Seu Antônio, que morava ao lado, perguntou: "Caiu aí também, Marcos?" Falei que sim e ele disse: "Que estranho, aqui não caiu não, só na casa de vocês mesmo." Chamei um eletricista de emergência. Ele veio lá pela meia-noite. Quando abriu a caixa de disjuntores e viu aquilo, ele ficou tipo chocado. "Rapaz, olha isso aqui, tá carbonizado, queimado de dentro para fora. Isso aqui parece que levou uma descarga elétrica gigantesca, tipo raio, mas não choveu hoje nem ontem. E olha, isso aqui tá queimado de um jeito que não faz sentido. Parece que a fonte de energia veio de dentro da casa, não de fora." Ele balançou a cabeça. "Trabalho com isso há 20 anos, nunca vi uma queima dessas." Trocou todos os disjuntores, refez a fiação, cobrou uma fortuna que eu não tinha, mas paguei no cartão mesmo. Depois que o eletricista foi embora e a luz voltou, já era quase 2 da manhã. Juliana colocou a Sofia para dormir e veio sentar comigo na mesa da cozinha. Ela não estava mais com medo, estava com raiva, com determinação nos olhos. Segurou meu braço com força e falou olhando direto nos meus olhos: "Marcos, chega de mentira. Que pacto você fez? Com quem você se envolveu? Eu sei que tem algo errado, sei que você está escondendo algo de mim. Fala a verdade agora, pelo amor de Deus, pela nossa filha." Eu tentei desviar o olhar, mas ela segurou meu rosto com as 2 mãos. "Olha para mim e fala a verdade." Eu desabei. Contei sobre as reuniões de quinta-feira, sobre o Renato, sobre o sobrado perto do Teatro Pedro II. Contei sobre os símbolos no chão, as velas pretas, aquele papel onde eu escrevi meu nome. Falei que eu achava que era só meditação, networking, grupo de autoajuda, que quando percebi que era outra coisa eu já estava preso, já não conseguia parar de ir. Falei das dores de cabeça terríveis toda vez que eu pensava em faltar. Ela chorou, mas não de tristeza. Chorou de alívio por finalmente entender o que estava acontecendo. "Pelo menos agora, eu sei o que a gente está enfrentando," ela disse, limpando as lágrimas. "E a gente vai resolver isso, Marcos. Mas você precisa parar de ir nessas reuniões. Você precisa aceitar ajuda. Eu prometi que ia parar, que não ia mais voltar naquele sobrado. Mas lá no fundo, eu tinha medo, porque eu não sabia se eu conseguia. Aquela coisa que estava dentro de mim, aquela presença que me acompanhava, será que ia deixar eu simplesmente sair, simplesmente desistir? Será que já não era tarde demais para voltar atrás?" Novembro chegou e com ele veio o pior de tudo. Um sinal que era impossível ignorar ou racionalizar. Começou com um cheiro, o cheiro mais horrível que eu já senti na vida. Aparecia sempre de madrugada, sempre no mesmo horário, 3h33 da manhã.
Eu acordava sentindo aquele fedor insuportável invadindo o quarto, invadindo meu nariz, minha garganta. Era enxofre misturado com carne podre, mas tinha algo a mais. Tinha cheiro de queimado, tipo cabelo humano sendo consumido por fogo. E também um cheiro adocicado e nauseante, como frutas completamente apodrecidas em decomposição avançada. Era tão forte que eu acordava engasgando, pulava da cama e corria para o banheiro com ânsia de vômito. Às vezes eu realmente vomitava, ficava ali ajoelhado na frente do vaso sanitário, vomitando bile amarela porque não tinha nada no estômago. Juliana acordava com: "O barulho, vinha ver se eu estava bem." "Você está sentindo esse cheiro horrível?" Eu perguntava com a voz fraca. Ela cheirava o ar e dizia: "Tem um cheiro ruim, sim. Deve ser algo estragado no ralo da pia. Amanhã eu jogo soda cáustica." Mas para ela era só um cheiro ruim de esgoto, desagradável, mas suportável. Para mim era insuportável. Era algo que parecia entrar pelos poros, grudar na pele, ficar impregnado em mim. Tomava banho e continuava sentindo o cheiro em mim mesmo depois. Parei de conseguir comer direito. Tudo que eu colocava na boca tinha gosto daquele cheiro, daquela podridão. Perdi 5 quilos em 2 semanas. Minha calça ficou larga, minha camisa do trabalho ficou folgada. Juliana ficou preocupada. Disse que eu estava ficando doente, que precisava ir no médico fazer exame. Mas eu sabia que médico nenhum ia encontrar doença nenhuma, porque o que estava me fazendo mal não era do corpo, era espiritual. Aquele cheiro não vinha de fora, vinha de dentro, vinha daquilo que estava grudado em mim, daquela presença que me seguia. Uma noite o cheiro ficou tão forte que a Sofia acordou chorando desesperada. Ela veio correndo para o nosso quarto gritando: "Mãe, tá queimando, tá pegando fogo." A Juliana acendeu todas as luzes da casa, procurou em todo lugar achando que tinha começado um incêndio. Mas não tinha fogo nenhum, não tinha fumaça, não tinha nada queimando. Era só aquele odor infernal que eu reconhecia perfeitamente, aquele cheiro que me perseguia todas as noites. Sofia conseguia sentir também, não tão forte quanto eu, mas ela sentia. Passou o resto da noite dormindo entre eu e a Juliana, tapando o nariz com o lençol, falando que estava fedendo coisa queimada. No sobrado onde as reuniões aconteciam, o cheiro era ainda pior, era mais concentrado, mais puro. Toda quinta-feira, quando eu subia aquela escada de madeira e entrava na sala, aquele fedor me atingia como uma parede. Mas os outros homens do grupo não pareciam sentir, ou já tinham se acostumado tanto que não ligavam mais. Renato acendia as velas pretas e aquele cheiro de enxofre ficava ainda mais forte, misturado com a fumaça das velas. Eu ficava ali, sentado no círculo, respirando aquilo, sentindo aquilo entrar em mim cada vez mais fundo. Foi na 5ª reunião de novembro que tudo mudou, que o Renato finalmente tirou a máscara e mostrou quem ele realmente era. Naquela noite éramos só 4 homens além de mim e do Renato. Os outros 2 que faziam parte do grupo tinham sumido, desaparecido. Eu soube depois que um deles tinha batido o carro na Anhanguera e tinha morrido na hora. O outro tinha surtado no meio da rua, começado a gritar que estava vendo demônios e foi internado à força numa clínica psiquiátrica. Eu deveria ter percebido o padrão. Deveria ter visto que todo mundo que entrava naquele grupo acabava se destruindo de um jeito ou de outro. Renato fechou a porta da sala com chave naquela noite, coisa que ele nunca tinha feito antes. Acendeu as velas, desenhou os símbolos no chão, mas dessa vez ele não pediu para a gente meditar. Ele ficou de pé no centro do círculo e começou a falar. E a voz dele estava diferente, mais grave, ecoando de um jeito estranho. "Não são apenas conversas, Marcos," ele disse olhando direto para mim. "Você fez uma escolha quando veio aqui pela primeira vez. Quando desenhou seu nome naquele símbolo na primeira noite, quando voltou pela segunda vez, pela terceira. Cada vez que você voltou, você confirmou sua escolha.
Eu tentei falar que não sabia, que não tinha entendido o que estava fazendo, mas ele levantou a mão, mandando eu calar a boca. Agora ele te marcou, Renato continuou. E quando ele falou isso, um sorriso apareceu no rosto dele, um sorriso horrível. Agora, você é dele. Você pertence ao mestre, ao príncipe deste mundo. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu sabia de quem ele estava falando, sabia quem era o príncipe deste mundo. Tentei levantar, minhas pernas tremiam. Dele quem? Quem é o mestre? Mas eu já sabia a resposta. Lá no fundo do meu coração eu sempre tinha sabido. Renato deu um passo na minha direção e foi aí que eu vi. Seus dentes. Eles estavam diferentes, mais afiados que o normal, pontiagudos como dentes de animal, e tinham uma cor amarelada, quase preta em alguns lugares. Os olhos dele também tinham mudado, as pupilas estavam dilatadas demais, ocupando quase todo o olho, e tinha um brilho vermelho ali dentro. Do mestre, do senhor das trevas, do pai da mentira, ele falou, e a voz saiu em 2 tons ao mesmo tempo, como se tivesse 2 vozes falando juntas. Você pediu sucesso, Marcos. Pediu dinheiro, prosperidade, uma vida melhor para sua família. Vai ter tudo isso, mas tem um preço. E o preço é sua alma e sua família. Quando ele falou família, quando ele mencionou a Juliana e a Sofia, algo dentro de mim despertou. Era como se até aquele momento eu tivesse estado meio dormindo, meio hipnotizado, mas aquela ameaça à minha família me trouxe de volta completamente. Levantei cambaleando, recuei até a parede. Não, eu nunca concordei com isso. Eu nunca quis vender minha alma. Renato riu, e aquela risada não era humana. Era algo rouco, profundo, vindo de algum lugar que não era a garganta dele. Concordou sim. Toda vez que voltou aqui, toda vez que participou, toda vez que desenhou símbolos, acendeu velas, repetiu as palavras que eu ensinei. Você assinou o contrato, Marcos. E agora é tarde demais para desistir. Corri para a porta, tentei abrir, mas estava trancada. Renato tinha a chave. Os outros homens do grupo ficaram ali sentados, imóveis como estátuas, olhando para frente com os olhos vazios. Renato caminhou devagar na minha direção. Você pode correr hoje, pode fugir, mas não adianta. Ele já te marcou, já está dentro de você. E ele não vai só te buscar, ele vai buscar sua esposa, sua filhinha linda de 5 anos. Aquilo me deu uma força que eu não sabia que tinha. Avancei nele, empurrei ele com toda a força, peguei a chave que caiu do bolso dele, destranquei a porta e saí correndo escada abaixo. Ouvi a risada dele ecoando atrás de mim. Corra, Marcos, corra, mas você não pode fugir de si mesmo. Entrei no carro, dirigi em alta velocidade para casa, com o coração batendo tão forte que doía no peito. Cheguei em casa e encontrei a Juliana acordada na sala esperando por mim. Eram quase 00:30. Ela viu minha cara, viu o terror nos meus olhos. O que aconteceu? Eu desabei ali mesmo, de joelhos no chão da sala, chorando. Ju, eu fiz algo terrível. Eu me envolvi com algo que eu não entendia e agora eles querem você e a Sofia. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de ajuda espiritual. Agora. Passou uma semana desde aquela noite horrível no sobrado, uma semana que eu passei apavorado, olhando por cima do ombro o tempo todo. Não voltei mais naquelas reuniões, bloqueei o número do Renato, evitava passar perto do Teatro Pedro II. Juliana tinha marcado uma conversa com o pastor Lucas para a gente ir junto no sábado. Mas aí chegou aquela madrugada, a madrugada de 15 de novembro de 2019, feriado da Proclamação da República. Foi a noite que mudou tudo, a noite que eu quase perdi minha família, a noite que eu entendi que não tinha mais como fugir. Eu tinha ido dormir cedo, exausto de tanto medo, tanto estresse. Juliana e Sofia já estavam dormindo também, a casa estava quieta, só o barulho dos carros passando lá fora de vez em quando. 3h33 da manhã, eu acordei. Não foi um despertar normal, foi tipo ser puxado do sono de uma vez, os olhos abrindo sozinhos.
E aí eu ouvi vozes. Não era uma voz, eram várias, sussurrando ao mesmo tempo. Vinham das paredes, do teto, debaixo da cama, de todos os lados. Marcos, elas chamavam, arrastando o meu nome. Você é nosso agora, Marcos. Sua família é nossa. Fiquei paralisado na cama, suando frio, tentando entender se eu estava acordado ou dormindo, se aquilo era real ou pesadelo. As vozes continuavam, cada vez mais altas, cada vez mais claras. Algumas eram graves, roucas, outras eram agudas, infantis, mas distorcidas. Você não pode fugir, Marcos. Você nos pertence. Você assinou. Você concordou. Tentei acordar a Juliana, mas minha voz não saía. Era como se minha garganta tivesse fechado. Consegui só fazer um som rouco, fraco. Foi aí que eu vi. A porta do quarto começou a abrir sozinha, devagar, rangendo. Não tinha ninguém do outro lado. A porta simplesmente abriu sozinha. E então eu vi uma coisa que vai ficar gravada na minha memória até o dia que eu morrer. Uma sombra. Mas não era uma sombra normal. Era uma forma humanoide, só que completamente negra, mais escura que a própria escuridão do corredor. Era tipo um buraco negro com formato de pessoa, sugando até a pouca luz que vinha da rua através da janela. E essa coisa começou a caminhar, a se mover em direção ao corredor, em direção ao quarto da Sofia. Aquilo quebrou a paralisia que estava me segurando. Num instante eu entendi tudo. Entendi que aquela coisa não estava vindo atrás de mim. Estava indo atrás da minha filha. Pulei da cama gritando, não, você não vai encostar nela. Corri para o corredor, mas aquela sombra era rápida. Já estava quase na porta do quarto da Sofia. Passei direto através dela para chegar primeiro, e foi como passar através de água gelada, um frio que doeu até nos ossos, que me deixou sem ar por um segundo. Entrei no quarto da Sofia e ela estava acordada, sentada na cama, olhando para o canto do quarto com os olhos arregalados de terror. Pai, ela sussurrou apontando para o canto, o homem escuro. Olhei para o canto e vi a silhueta materializada ali, mais sólida agora, mais real. Tinha formato humano, mas distorcido, os braços longos demais, a cabeça inclinada num ângulo errado, e os olhos. Tinha 2 pontos vermelhos brilhando onde deviam estar os olhos, me encarando com uma maldade tão pura que me fez sentir náusea. A criatura começou a se mover em direção à cama da Sofia e eu ouvi aquele som de novo, aquelas vozes todas sussurrando juntas. Ela é nossa agora, o pagamento, a dívida. Me joguei na frente da Sofia, abri os braços protegendo ela. Você não vai levar minha filha. A criatura parou e eu senti algo, tipo uma pressão mental, como se ela tivesse entrado na minha cabeça. Você prometeu. A voz ecoou dentro da minha mente. Você assinou. Você é nosso. Gritei de volta, alto, com tudo que eu tinha. Eu não prometi nada. Eu fui enganado. Eu nunca quis isso. Foi nesse momento que a Juliana acordou com os gritos e veio correndo para o quarto da Sofia. Ela entrou e congelou quando viu aquela coisa, aquela sombra no canto do quarto. Mas sabe o que ela fez? O que minha esposa corajosa fez? Ela não gritou, não desmaiou, não fugiu. Ela correu de volta para o nosso quarto e voltou segundos depois com a Bíblia, aquela Bíblia que a mãe dela tinha dado. Ficou ali na porta do quarto da Sofia e começou a ler em voz alta, chorando, mas lendo firme. Aquele que habita no escondedório do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. A voz dela estava tremendo, mas ela continuou. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. A criatura sibilou. Não foi um som humano, foi tipo uma cobra gigante, um chiado que fez as janelas tremerem, que fez os quadros na parede caírem. A casa inteira começou a tremer, tipo um terremoto pequeno, as coisas caindo das prateleiras, vidros trincando. Mas Juliana não parou de ler. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo.
Cada palavra que ela lia parecia queimar aquela coisa, parecia fazer ela recuar um pouco. Eu ainda estava ali na frente da Sofia, protegendo ela, e de repente uma clareza veio na minha mente. Eu precisava escolher. Agora, naquele momento, ou eu ficava preso naquilo que eu tinha me envolvido, ou eu me entregava completamente a Deus, sem meio termo, sem fingimento. Me ajoelhei ali mesmo no chão do quarto da minha filha, peguei a Sofia no colo apertado contra meu peito e orei. Não foi uma oração bonita, decorada não. Foi um grito desesperado de pai. Deus, eu não sei se você me ouve ainda, não sei se você ainda quer saber de mim depois de tudo que eu fiz. Mas por favor, eu imploro, protege minha filha. Leva eu se precisar, mas deixa ela. Ela é inocente. Por favor, Deus, por favor. E então aconteceu algo que eu nunca vou conseguir explicar direito. Senti algo se romper dentro do meu peito. Algo se desprendendo, como garras invisíveis sendo arrancadas de dentro de mim. Caí de lado no chão, ainda segurando a Sofia, e vomitei. Vomitei uma bile preta, escura, com aquele cheiro horrível de enxofre e podridão. Saiu tanta coisa que eu não sei como estava tudo dentro de mim. A casa tremeu com mais força ainda, as luzes piscaram violentamente. A criatura no canto do quarto começou a se dissolver, tipo fumaça sendo soprada. Mas antes de desaparecer completamente, ela falou uma última vez com ódio puro. Isso não acabou. E então, silêncio. Silêncio completo. A casa parou de tremer. As luzes pararam de piscar. O cheiro sumiu. A temperatura do quarto, que estava gelada, voltou ao normal. Fiquei ali caído no chão, tossindo, cuspindo, tremendo. Sofia estava chorando, mas não era mais de medo. Era tipo choro de alívio. Ela se soltou de mim e correu para os braços da Juliana. Mãe, tinha um homem de luz. Você não viu? Ele estava aqui, ele mandou o homem escuro embora. Ele tinha uma espada, mãe, uma espada que brilhava. Ele olhou para o papai com um jeito carinhoso e fez assim com a cabeça, tipo, sim, tipo, você conseguiu. Juliana caiu de joelhos também, abraçou eu e a Sofia e a gente ficou ali os três chorando, uns 5 minutos, não sei quanto tempo. Só chorando, abraçados no chão do quarto. Quando a gente finalmente conseguiu se levantar, amanheceu. A luz do sol começou a entrar pela janela. Eram quase 6 da manhã. A gente tinha passado a madrugada toda naquele confronto espiritual. Olhei pela casa e estava uma bagunça. Quadros caídos, vidros quebrados, coisas jogadas no chão. Mas a presença tinha ido embora. Aquele peso horrível que eu carregava há meses não estava mais lá. Amanheceu o dia 16 de novembro, sábado de manhã. A gente ficou ali na sala exaustos, tentando processar o que tinha acontecido naquela madrugada. Sofia dormiu de novo, coitada, cansada demais de tanto susto. Eu e Juliana ficamos sentados no sofá em silêncio por um tempo, de mãos dadas, ainda tremendo. Foi aí que eu comecei a contar tudo para ela, sem esconder nada, sem mentir. Contei sobre cada reunião no sobrado, sobre o que o Renato tinha me dito na última quinta-feira, sobre como eu tinha sido enganado achando que era só meditação, quando na verdade era um pacto que eu estava fazendo sem saber. Juliana chorou muito, chorou de dor, de raiva, mas também de alívio por finalmente entender tudo. Como você pôde, Marcos? Ela falou entre soluços. Como você pôde colocar nossa filha em risco, trazer isso para dentro da nossa casa? E eu não tive desculpa, não tentei me justificar. Eu fui um idiota, Ju, um idiota desesperado que acreditou em promessa fácil de prosperidade. Pensei que estava fazendo pela família, para conseguir dar uma vida melhor para vocês, mas acabei quase destruindo tudo. Ela balançou a cabeça. A gente não precisa de dinheiro, Marcos. A gente precisa de você, do verdadeiro você, não dessa pessoa que você estava se tornando. A gente conversou por horas.
Coloquei para fora tudo que estava guardado dentro de mim há meses. O desespero de não conseguir pagar as contas, a sensação de ser um fracassado como provedor, a vergonha de não conseguir dar para minha família o que eu achava que elas mereciam. Juliana segurou meu rosto com as duas mãos e falou olhando nos meus olhos: Amor, a gente está junto nisso. Você não está sozinho, nunca esteve. Eu prefiro viver numa casa alugada pequena com você, do jeito que você sempre foi, do que morar numa mansão com esse estranho que você estava virando. A gente vai sair dessa juntos, mas agora, hoje mesmo, a gente vai buscar ajuda. Naquele mesmo sábado à tarde, a gente foi para a Igreja Batista da Avenida 9 de Julho. Juliana já frequentava lá há uns 2 meses, mas era a primeira vez que eu entrava. Fiquei nervoso, com medo do que podia acontecer comigo lá dentro, se eu ia ter alguma reação, se alguma coisa ia se manifestar. Mas quando a gente entrou, senti uma paz que eu não sentia há muito tempo. Era tipo estar seguro depois de meses correndo de algo, tipo finalmente poder respirar fundo. O pastor Daniel nos recebeu no gabinete dele, um homem de uns 50 anos, calvo, com um sorriso gentil. Ele pediu para a gente contar o que tinha acontecido e a gente contou tudo, desde o começo. Eu esperava que ele fosse me julgar, me condenar, dizer que eu era um idiota por ter me metido nisso. Mas ele não fez nada disso. Ele ouviu tudo em silêncio, sem interromper, balançando a cabeça com compaixão. Quando terminamos de contar, ele respirou fundo e falou: Filho, o inimigo é especialista em enganar. Ele oferece exatamente o que você acha que precisa, promete realizar seus sonhos, resolve seus problemas. Mas é mentira, é isca, e o preço que ele cobra é sempre maior do que você imaginou. Pastor Daniel continuou: Mas a boa notícia, Marcos, é que você fez a escolha certa na hora mais importante. Quando aquela criatura foi buscar sua filha, você não pensou em você, você se colocou na frente. E você clamou a Deus, genuinamente, desesperadamente. Você quebrou o pacto naquela hora, rompeu a aliança que tinha sido feita sem você saber. Jesus ainda te quer de volta, filho. Ele nunca desistiu de você, mesmo quando você se afastou. Aquelas palavras quebraram alguma coisa dentro de mim. A última barreira que ainda estava de pé. Eu desabei ali mesmo, na cadeira do gabinete do pastor. Chorei como nunca tinha chorado na vida adulta. Não foi choro de medo ou desespero. Foi choro de libertação, de alívio. O pastor Daniel colocou a mão no meu ombro e começou a orar. E enquanto ele orava, eu senti fisicamente algo saindo de dentro de mim. Era como se tivesse amarras invisíveis, correntes que eu não via, mas sentia, e elas começaram a se quebrar uma por uma. Cada amarra que quebrava eu sentia mais leve, mais limpo, mais eu mesmo. A oração durou uns 20 minutos. O pastor chamou mais 2 presbíteros da igreja para ajudar. Eles oraram por mim, pela Juliana, pela Sofia. Ungiram minha cabeça com óleo, leram versículos da Bíblia. Quando terminaram, eu estava encharcado de suor, mas me sentindo novo, como se tivesse nascido de novo. O pastor falou: Agora vem a parte difícil, Marcos. Libertação é um momento, mas restauração é um processo. Você vai precisar de acompanhamento, de discipulado, de muito suporte da igreja. Vai ter momentos difíceis, o inimigo não desiste fácil, mas a gente vai estar com você em cada passo. Saímos da igreja já no finalzinho da tarde. Sofia tinha ficado na salinha das crianças brincando enquanto a gente conversava com o pastor. E quando a gente foi buscar ela estava sorrindo, feliz, desenhando. Fazia tempo que eu não via minha filha sorrir daquele jeito, desde antes de tudo começar. No caminho de volta para casa, ela pegou minha mão e falou: Pai, você tá diferente, tá com cheiro bom de novo. Aquilo me atingiu porque era verdade. Aquele cheiro horrível de enxofre e podridão que me perseguia tinha sumido completamente.
Naquela noite a gente dormiu os três juntos na nossa cama. Eu, Juliana e Sofia no meio. Pela primeira vez em meses, eu dormi a noite toda sem acordar às 3h33, sem pesadelo, sem sentir presença nenhuma. Acordei no domingo de manhã com o sol entrando pela janela, os passarinhos cantando lá fora e pensei, acabou, realmente acabou. Mas lá no fundo eu sabia que não tinha acabado completamente, que ainda tinha coisas para resolver, para entender, para confirmar. E eu estava certo. Porque quando voltamos àquela loja na segunda-feira, quando fomos investigar sobre o Renato, a gente descobriu algo que me arrepiou da cabeça aos pés. Segunda-feira, 18 de novembro, voltei para o trabalho depois daquele fim de semana que mudou minha vida. Eu precisava fazer uma coisa que estava me incomodando desde sábado. Precisava descobrir mais sobre o Renato. Precisava de provas concretas de que aquilo tudo tinha sido real e não algum tipo de surto coletivo. O pastor Daniel tinha se oferecido para ir comigo. Ele disse que era importante a gente investigar, fechar esse ciclo direito. Então, na hora do almoço, ele apareceu na loja. E a gente foi até o escritório ver os registros de vendas. Chamei o Carlinhos, que cuidava do sistema, e pedi para ele procurar todas as vendas feitas para o cliente Renato nos últimos 6 meses. Ele digitou o nome no computador, procurou de novo. Chefe, não tem nenhum cliente cadastrado com esse nome. Ele falou franzindo a testa. Procurei Renato nos sobrenomes também, nada. Eu insisti. Mas ele comprava aqui toda semana, cimento, tijolo, material de construção, como assim não tem registro? O Carlinhos chamou o gerente do sistema, o seu Paulo, que trabalhava lá há 15 anos e conhecia cada cliente. Seu Paulo mexeu no computador, abriu todos os arquivos, verificou até as vendas que não tinham sido finalizadas. Marcos, estou te falando, não existe nenhuma venda registrada para esse nome nos últimos 2 anos. Nenhuma. Você tem certeza que era Renato mesmo o nome dele? Eu estava começando a suar frio. Meu coração acelerou. Tenho certeza. Eu conversava com ele toda semana. Ele me convidou para aquelas reuniões. O pastor Daniel colocou a mão no meu ombro. Calma, Marcos. Vamos pensar. Tenta descrever ele para os funcionários. Ver se alguém lembra. Descrevi o Renato para os 5 funcionários que estavam ali. Todos que trabalhavam comigo há anos. Um homem de uns 40 anos, sempre de roupa preta, olhos fundos, comprava material para reforma. Todos balançaram a cabeça, ninguém se lembrava. O Carlinhos falou, chefe, eu fico no balcão todo dia, atendo todo mundo que entra aqui. Eu nunca vi ninguém com essa descrição conversando com o senhor. Aquilo me deu um frio na espinha que eu nunca tinha sentido. Como assim ninguém via? Se eu conversava com ele ali no balcão, na frente de todo mundo. Foi aí que me dei conta de uma coisa. Tentei lembrar do Renato levando material embora, carregando sacos de cimento para o carro, pegando nota fiscal. E não consegui lembrar. Todas as vezes que ele comprava, ele dizia que ia buscar depois, ou que ia mandar alguém pegar, mas eu nunca vi ele realmente levando nada. Nunca vi ele pagar também, agora que eu parava para pensar. Ele chegava, conversava comigo, dizia que queria tal material e eu simplesmente assumia que a compra tinha sido feita, mas não tinha sido. Nunca tinha sido. Pastor, eu falei com a voz tremendo, ele nunca levou material nenhum. Ele só aparecia, conversava comigo, me convidava para as reuniões, mas ele nunca comprou nada de verdade. O pastor Daniel assentiu sério. Para quem você entregava os produtos que você achava que ele estava comprando? Eu não consegui responder porque a resposta era nenhum lugar. Eu não entregava nada porque não tinha produto nenhum. O Renato nunca tinha sido um cliente de verdade. Ele era outra coisa. Algo que tinha tomado forma humana só para me enganar, para me atrair para aquele sobrado. A gente saiu da loja e foi direto para o sobrado perto do Teatro Pedro II. Eu conhecia o Caminho de Cor. Tinha ido lá toda quinta-feira por meses. Viramos na rua, passei pelas casas que eu reconhecia, cheguei onde deveria estar o sobrado. E ele estava lá, mas não do jeito que eu lembrava.
A porta principal estava lacrada com tábuas de madeira pregadas. Tinha um aviso grande da prefeitura: interditado desde 2015. Risco de desabamento. Proibida a entrada. O aviso estava velho, desbotado pelo sol e chuva. Mas eu entrei aqui semana passada. Eu sussurrei olhando para aquela porta lacrada. Subi essa escada, sentei naquela sala lá em cima. Tinha vela, tinha outros homens, tinha luz. O pastor Daniel se aproximou da porta, examinou as tábuas. Marcos, essas tábuas tão pregadas há anos, olha o estado da madeira, olha os pregos enferrujados. Ninguém entrou aqui há muito tempo. Tentei argumentar, mas então vi as janelas do segundo andar, aquelas janelas onde eu via luz de vela toda quinta-feira. Estavam todas quebradas, vidros despedaçados, mato crescendo para dentro. Um prédio claramente abandonado há anos. A gente deu a volta no quarteirão. Perguntou para os vizinhos sobre o sobrado. Uma senhora idosa que morava na casa ao lado disse: aquele prédio está abandonado desde que eu me mudei para cá. Faz uns 10 anos. Já teve gente querendo comprar, mas a estrutura está condenada. É perigoso. Nunca vi ninguém entrando lá. A prefeitura lacrou faz tempo. Ela olhou para mim curiosa. Por que o senhor viu alguém lá? Eu não consegui responder. Fiquei mudo, olhando para aquele prédio em ruínas. O pastor Daniel me levou para o carro dele, me fez sentar. Ele ficou em silêncio por um momento e depois falou com calma. Marcos, você não entrou num lugar físico. Você entrou numa armadilha espiritual, numa ilusão criada para te prender. O Renato, aquelas reuniões, aquele sobrado iluminado, nada disso era real no sentido físico. Era uma manifestação demoníaca tão forte que tomou forma material para os seus olhos. Por isso, ninguém mais via. Por isso, não tem registro nenhum. Você foi alvo de um engano espiritual muito elaborado. Sentei ali no carro processando aquilo. Tudo tinha sido mentira. O Renato nunca existiu. Os outros homens do grupo, será que eles eram reais ou eram parte da ilusão também? Eu nunca ia saber. O sobrado com velas e símbolos, tudo ilusão. Mas os efeitos eram reais, as consequências eram reais. Minha transformação, os pesadelos, a presença na minha casa, o ataque a Sofia, tudo isso tinha sido real. Porque mesmo que o Renato fosse uma manifestação demoníaca, o pacto que eu fiz sem querer tinha sido real. E as consequências quase destruíram minha vida. Mas Deus, o pastor Daniel continuou, Deus te arrancou de lá antes que fosse tarde demais. Quando você clamou por sua filha, quando você escolheu sua família acima de tudo, quando você se rendeu completamente a Deus naquela madrugada, você quebrou o engano. E agora você está livre, Marcos. Livre de verdade. Mas tem que entender que foi Deus quem te libertou. Não foi sua força, não foi sua inteligência. Foi a graça divina. Os meses seguintes não foram fáceis, não vou mentir. Libertação tinha acontecido naquela madrugada de 15 de novembro. Mas restauração é um processo longo, doloroso às vezes. Tive pesadelos de abstinência, isso mesmo, abstinência, porque a escuridão vicia também. Acordava de madrugada ouvindo aquelas vozes me chamando de volta, dizendo que eu ainda pertencia a eles. Mas agora eu tinha para onde correr. Tinha a igreja, tinha o pastor Daniel, tinha a Juliana orando do meu lado. Toda vez que as vozes vinham, eu orava, lia a Bíblia em voz alta, e elas sumiam. Fiz sessões de libertação com o pastor Daniel toda semana durante 2 meses. Ele explicou que quando a gente se envolve com o ocultismo, mesmo sem querer, abrem-se brechas espirituais que precisam ser fechadas através de oração, jejum, renúncia. Eu renunciei verbalmente a tudo que tinha participado naquele sobrado, perdoei o Renato, ou melhor, perdoei aquela entidade que tinha tomado forma humana para me enganar. Foi difícil, mas necessário. Fiz terapia também,
com uma psicóloga cristã que a igreja indicou para processar o trauma de tudo que tinha acontecido. Juliana também precisou de tempo para reconstruir a confiança em mim. Teve noites que ela não conseguia dormir no mesmo quarto que eu. O medo ainda estava ali, a lembrança de quando eu ergui a mão para Sofia, de quando eu gritei com ela. A gente fez terapia de casal, conversou muito, chorou muito. Ela me disse uma vez: eu preciso saber que quando eu olhar nos seus olhos, é você que vai estar ali dentro, não outra coisa. E eu entendi perfeitamente o que ela estava sentindo. Não julguei, não apressei ela. Dei o tempo que ela precisava. O momento da virada no nosso casamento foi numa quarta-feira, 2 meses depois daquela madrugada. Eu estava lavando a louça, coisa que eu nunca fazia antes, mas agora fazia todo dia como forma de servir, de mostrar que eu tinha mudado. Juliana entrou na cozinha e ficou ali parada me observando. A gente ficou em silêncio por um tempo, até que eu falei sem olhar para ela, com as mãos na espuma do detergente. Ju, eu não mereço seu perdão, eu sei disso. Mas eu vou passar o resto da vida te mostrando que eu mudei de verdade, que eu escolho você e a Sofia todos os dias, que eu escolho Deus acima de tudo. Ela começou a chorar. Veio por trás e me abraçou pelas costas, molhando minhas costas com as lágrimas. Eu também errei, Marcos, ela falou com a voz embargada. Percebi os sinais de que algo estava errado e fingi que não via, com medo de perder você, com medo de enfrentar a verdade. A gente só vai superar isso juntos, com Deus no centro da nossa vida. Não na beirada, não como enfeite, mas no centro de tudo. Viramos um para o outro ali mesmo na cozinha e nos abraçamos forte, chorando, mas era choro de recomeço, de esperança. Sofia, minha filhinha, que hoje está com 10 anos, não se lembra de muita coisa daqueles meses terríveis. Deus apagou as memórias para proteger ela, acredito nisso. Ela só lembra vagamente de ter tido medo de dormir no quarto dela por um tempo, mas não lembra por quê. Hoje, ela é uma menina feliz, cheia de vida, toca a bateria no louvor infantil da igreja e ama Jesus de um jeito puro, genuíno. Às vezes eu olho para ela e penso em como eu quase perdi tudo, em como aquela criatura queria levar ela, e agradeço a Deus de joelhos por ter me dado uma segunda chance. A loja onde eu trabalhava fechou em 2021 por causa da pandemia. O dono não aguentou os prejuízos. Mas sabe de uma coisa, eu não fiquei desesperado como teria ficado antes. Orei, confiei e Deus abriu uma porta. Hoje eu tenho um pequeno negócio próprio de manutenção residencial aqui em Ribeirão mesmo. Conserto elétrico, hidráulico, pintura, essas coisas. É simples, é honesto, não me faz rico, mas é suficiente. As contas não apertam mais porque a gente aprendeu a viver com menos e agradecer por tudo. Aprendi que ter paz em casa vale mais que qualquer conta bancária gorda. Me tornei diácono na Igreja Batista da 9 de Julho em 2023. O pastor Daniel disse que meu testemunho poderia ajudar outras pessoas, especialmente homens, que estão passando pelo que eu passei. Aquele desespero silencioso de se sentir fracassado como provedor. E ele estava certo. Já ajudei uns 5, 6 homens que se envolveram com coisas parecidas, grupos esotéricos, promessas de prosperidade fácil, pactos que eles não entendiam direito. Sempre digo a mesma coisa para eles. Tem saída. Deus não desiste de você, mas você precisa ser sincero, precisa se render completamente. Hoje é dezembro de 2024, 5 anos depois daquela madrugada que mudou tudo. Eu tô aqui contando essa história porque sei que tem gente passando pelo mesmo que eu passei, gente que está sendo enganada igual eu fui. Então deixa eu ser bem claro. O diabo é real. Ele não é aquela figura de desenho animado com chifre e tridente. Ele vem oferecendo exatamente o que você acha que precisa. Ele lê seus medos, suas fraquezas, seus desejos mais profundos. E ele usa isso contra você.
Ele oferece prosperidade, sucesso, reconhecimento, tudo embrulhado de um jeito que parece legítimo, que parece inofensivo. Mas é mentira. É isca. E uma vez que você morde, ele te arrasta para o fundo, devagar, sem você perceber. Você vai perdendo pedaços de si mesmo no caminho, vai machucando quem você ama, vai abrindo portas que você não sabe fechar sozinho. Se você está envolvido com alguma coisa que você sabe lá no fundo do coração que não é de Deus, meditação estranha, grupo esotérico, macumba, benzedeira, tarô, búzios, essas coisas que parecem inofensivas, mas não são, saia. Hoje. Agora. Não espere as coisas piorarem. Não espere sua família ser ameaçada como a minha foi. Procure uma igreja séria, um pastor de verdade. Conte o que está acontecendo. Vai ter libertação, vai ter restauração. Mas você precisa dar o primeiro passo, precisa escolher. Porque no final é sempre uma escolha, entre luz e trevas, entre Deus e o inimigo, entre vida e morte. Eu escolhi vida, escolhi minha família, escolhi Deus. E hoje eu posso dormir em paz, acordar sem medo, olhar nos olhos da minha filha sem vergonha. Valeu cada lágrima, cada sessão de libertação, cada momento difícil de reconstrução. Se você reconheceu algum desses 7 sinais na sua vida, os pesadelos repetidos, a sensação de ser vigiado, mudanças no seu comportamento, objetos se movendo, tecnologia falhando, cheiros estranhos, vozes na madrugada, por favor, não ignore. Não é coincidência, não é imaginação sua, não é problema psicológico só. Pode ter uma raiz espiritual nisso tudo. E quanto mais cedo você buscar ajuda, melhor. Deus ainda tem um plano para você, um plano bom, de esperança e futuro. Mas você precisa sair da escuridão primeiro para enxergar a luz. Termino esse testemunho com a mesma frase que eu falo toda vez que subo no púlpito da igreja para compartilhar minha história. O diabo é real, mas Deus é maior, muito maior. E Ele não desiste de você, mesmo quando você já desistiu de si mesmo, mesmo quando você acha que fez coisa demais para ser perdoado. A graça de Deus é maior que qualquer erro, qualquer pecado, qualquer pacto que você tenha feito. Clame a Ele de verdade, do fundo do coração, e Ele vai te responder. Ele me respondeu. E se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você também.